hoje irei começar com algo realmente impactante. Algo aterrorizante que nos abala por dentro e nos faz refletir nas profundezas de nosso ser. Então, pela primeira vez, irei fazer um aviso. Caso seja sensível demais, não assista o vídeo, pois toda essa história é realmente chocante. ¿Por qué? No, Responde. no, Responde. no. Los oyes. Los oyes, amor. Están aquí. Están aquí. O que acabaram de ouvir não é nada mais, nada menos que uma batalha encarniçada entre o bem e o mal. Trata-se de um trecho de uma das gravações reais realizadas durante uma das sessões de exorcismo de Marta, nome fictício dado a essa pessoa para preservar sua identidade. Este caso é sobre uma possessão demoníaca extrema de uma mulher espanhola e seu subsequente exorcismo conduzido pelo padre Antônio Fortea. Um exorcismo que durou 6 anos, de 2002 até 2008, no qual foi necessário para expulsar até 40 demônios, incluindo o próprio Satanás. Considerado um dos casos de exorcismo mais bem documentados da história, o exorcismo de Marta. O padre Antônio Fortea, que é um dos maiores exorcistas da Espanha e uma autoridade mundial no tema da demonologia de um modo geral, e começou a tratar Marta em março de 2002. E como ele reconheceu em várias ocasiões ao longo de todas as sessões e anos ajudando pessoas no ministério de exorcismo, afirma que falou muitas vezes com o próprio demônio. Esses diálogos, é claro, sempre aconteceram por meio dos possuídos. Conversar com demônios revelou a ele o quão terrível é a psicologia deles. Quando ele perguntava ao possuído, entre suas orações e no momento em que se contorciam de dor, por que você ainda está aí, se está sofrendo? O demônio, sem hesitar um segundo, sempre respondia: para fazer o mal. Os sintomas de Marta, uma universitária que na época estava cursando uma carreira em ciências, começaram antes de 2001. Naquela época, Marta precisou ser internada na unidade de cuidados intensivos. Ela tinha convulsões, deixava os olhos completamente brancos e gritava de forma descontrolada. Mas até então, não havia nenhum indício inquestionável de que estivesse sob o poder de algum mal sobrenatural. Foram 12 os dias que Marta esteve internada, e 12 foram também os dias em que sua mãe não fez outra coisa senão rezar e rezar pela saúde de sua filha. Após sua conclusão do tratamento, ela e sua mãe voltaram à vida normal, na casa onde viviam apenas as duas, já que seu pai havia falecido anos antes. Tudo parecia que ia bem, pois aparentemente Marta estava completamente saudável. Mas depois de algum tempo, a mãe de Marta começou a notar rangidos e outros ruídos sem explicação aparente dentro de sua casa. E isso sem levar em conta que a jovem estava começando a apresentar um comportamento estranho. Ela se recusava a ir à missa e, em outras ocasiões, mostrava repulsa por tudo que tivesse um significado religioso. Crucifixos, rosários, quadros, não importava o que fosse. Ela bocejava com frequência excessiva sempre que sua mãe rezava diante dela, e de vez em quando lançava olhares aterrorizantes e angustiantes. Parte desses olhares parecia pedir algum tipo de ajuda, enquanto outra parte parecia querer matar sua própria mãe. Marta se sentia frequentemente esgotada. Em certas ocasiões, tinha dores agudas que atacavam qualquer parte de seu corpo, embora principalmente na cabeça. Por tudo isso, ela começou a experimentar sérias dificuldades para se concentrar em seus estudos. Aí tudo poderia ter uma explicação científica, e a mãe não descartava a possibilidade de recorrer a psiquiatras e psicólogos. No entanto,
Um dia ocorreu algo que passou por convencê-la de que aquilo não era algo natural. Estando mãe e filha juntas na sala, Marta começou a mover a cabeça violentamente, como se estivesse entrando em uma espécie de transe. Depois, ficou completamente rígida e imóvel, com o olhar fixo em algo que parecia ser extremamente aterrador. Nesse mesmo instante, a pesada poltrona em que Marta estava sentada se levantou do chão e ficou flutuando aproximadamente a 20 centímetros do solo. Uma entidade infernal havia então se revelado e era preciso fazer algo imediatamente. E foi assim que sua mãe iniciou uma longa peregrinação eclesiástica em busca de ajuda. Inicialmente, se reuniram com o bispo de sua diocese, mas ele recomendou um psiquiatra e ordenou que seu secretário não permitisse mais nenhuma audiência com ele. Depois de irem ao psiquiatra, conseguiram apenas um relatório, segundo o qual a garota estava completamente sã. Desesperadas, foram a várias igrejas, encontrando em todas uma negativa para atender ao seu caso. Mas a situação de Marta havia começado a piorar. A moça começou a mostrar contorções corporais que beiravam ao impossível, chegando até mesmo a se arquear meio metro acima da cama. Diante disso, sua mãe procurou um sacerdote no qual depositava certas esperanças. Mas em vez de encontrar ajuda, encontrou uma atitude desprezível e a recomendação insultante de que ambas fossem ao médico especializado. Parecia que ninguém queria ajudar, o que fazia com que a mãe de Marta se desesperasse ainda mais. Em um breve período de tempo, tanto mãe quanto filha visitaram um grande número de sacerdotes e outros religiosos, encontrando não só gente pouco disposta, mas também cruel. Como um jesuíta que, quando a jovem começou a chorar e a implorar por ajuda, a expulsou usando força e com profundo desprezo. Depois de muita insistência, elas conseguiram algo. Um dia, quando foram a um velho sacerdote de sua paróquia que viam pela primeira vez, este sacerdote pareceu se interessar pelo caso. Não porque acreditasse nelas no início, mas porque, justo quando os três estavam juntos na igreja, Marta começou a se contorcer, gritar e rosnar como um animal diante do crucifixo do altar. Tão grotesca foi a forma como ela fez isso que o velho sacerdote disse ter levado o maior susto de sua vida. Aterrorizado diante o que presenciou, ele insistiu com o bispo para que enviasse um exorcista. E assim foi. Enviaram um exorcista, mas o pobre e inexperiente sacerdote acabou adoecendo como consequência do impacto que as sessões de combate com as forças malignas lhe causaram. Tão severa foi a crise de saúde em que ele entrou que teve que cancelar o processo e ainda assim permaneceu doente por meses. Paralelamente a esse processo, ambas continuavam a frequentar normalmente tanto a universidade quanto o trabalho. Haviam guardado e continuariam guardando a firme resolução de não falar nada sobre o tema de possessão, nem a familiares, nem a amigos. Enquanto isso, a mãe se encarregou de conseguir os números de telefones de todas as dioceses da Espanha. Mas em cada uma, obteve a resposta de que não havia exorcista algum que pudesse ajudá-las, e que o único que poderia fazer isso era um psiquiatra. Chegaram até a entrar em contato com o conhecido exorcista Gabriele Amorfi, o exorcista do Vaticano, que sensatamente lhes comunicou que não fazia sentido irem a Roma e que precisavam buscar urgentemente um exorcista na Espanha. Até aquele momento, todas as portas estavam fechadas e tudo parecia perdido. Mas por um acaso ou não, acabaram encontrando o padre José Antônio Fortea. A ajuda após longos meses de angústias e fracassos havia chegado às suas vidas. O padre Fortea se reuniu com as mulheres e, depois de se assegurar que o caso apresentava todas as condições necessárias para ser catalogado como uma autêntica possessão demoníaca, finalmente aceitou tomar as rédeas da situação e iniciar o processo do exorcismo. Em 23 de março de 2002,
Por sua parte, mãe e filha só teriam que dedicar o tempo, o esforço e as viagens para se deslocarem periodicamente à diocese na cidade de Alcalá de Henares, na qual o padre trabalhava e onde seriam realizadas semanalmente as sessões de exorcismo. Para a primeira sessão, o padre Forteia requisitou 4 pessoas. Não apenas para ajudá-lo a rezar, mas sobretudo para ajudá-lo a segurar a possuída durante todo o processo. Forteia ordenou ao demônio em nome de Jesus Cristo que dissesse quantos deles havia dentro da garota, e ele respondeu que eram 5. Mais tarde, tentando descobrir o motivo pelo qual a moça havia sido possuída, pela boca do próprio demônio ficou sabendo que haviam entrado no corpo dela por meio de um feitiço de morte. A explicação dada a essas palavras e a esse feitiço de morte foi que a doença que Marta havia padecido e quase a matara aparentemente começara em uma seita satânica. Um jovem terrivelmente obcecado por ela canalizou essa obsessão através de sinistros rituais de invocação, que foram realizados ao longo de todos os anos em que o caso da jovem perdurou. Esses rituais mencionados atuaram como uma fonte a partir da qual todos os demônios foram convocados a atormentarem. Simplesmente aterrorizante, para se dizer o mínimo. Quanto aos 5 demônios descobertos durante a primeira sessão do exorcismo, o padre Forteia comunicou o nome de 4 deles, mantendo um em segredo. Eram Fausto, Perfídia, Abel e o terrível Zabulon. Todos, exceto Zabulon, saíram ao longo das 8 sessões seguintes. Para expulsá-los, além do procedimento clássico do exorcismo, o padre precisou encontrar o que mais atormentava cada um deles. No caso de Abel, por exemplo, descobriu que esse demônio achava insuportável ouvir o som que a mãe de Marta fazia ao beijar seu crucifixo. Zabulon, no entanto, era um demônio que era atormentado particularmente ao ser obrigado a recitar trechos da Bíblia, sobretudo daqueles trechos como o Evangelho de São João, em que se mencionava Deus como luz. Essa versão curiosa é algo que surpreendeu Forteia durante várias sessões, já que sem que o demônio fosse obrigado a isso, afirmou repetidas vezes: "Eu vi a luz e me afastei dela." Posteriormente, chegaram mais demônios a habitar o corpo de Marta, como um espírito infernal chamado Isominion. O padre Forteia, neste caso, optou apenas por orar e ordenou que saísse. Após 3 rosários e depois de rezar em diferentes línguas, o sacerdote constatou perturbado que de sua boca só saía um som feito com seus lábios, mas não um som articulado com sua garganta. Era um som que soava como um breve e repetido sibilio. Mesmo querendo rezar outra coisa, de sua boca só saía aquele sibilar em uma voz baixa, que não fazia nada além de se repetir. Embora o som não parecesse ter significado, ele, no entanto, causava verdadeira tortura em Isominion. No final, o demônio abandonou o corpo de Marta. Ao próximo ente que apareceu, o padre perguntou qual havia sido a causa de sua saída, e este repetiu que era aquele som que o padre havia articulado. Mas o que significava? Perguntou. Deus. Aquele som, que dificilmente poderia pertencer a alguma língua, parecia exercer algum poder sobre o demônio. O sacerdote ordenou que ele dissesse a que língua pertencia, mas ele não disse nada. Então todas as pessoas presentes continuaram rezando uma Ave Maria para que o demônio dissesse a que idioma pertencia aquele som estranho. Porém, o demônio não disse nada. Mas finalmente descobriram que aquele som estranho se tratava de grego. Dentre todos os que habitavam Marta, o que mais resistência ofereceu para sair foi sem dúvida Zabulon. Zabulon é um demônio que não fala muito, mas é muito inteligente, assim descreve o padre Forteia. Zabulon, o inimigo contra o qual lutou por vários anos e um dos demônios mais poderosos do inferno. Ao longo da história, ele apareceu somente em 3 ocasiões.
A primeira em Loudun, na França, no século XVI. Quase todas as freiras de um convento ficaram possuídas por uma multidão de demônios que as atormentavam sem cessar. Seu chefe era Zabulon. A segunda vez foi nos anos 50, em um caso de exorcismo realizado pelo padre Cândido Amantini, o exorcista italiano mestre do padre Amorf. E uma terceira e última vez, esta durante o exorcismo de Marta. Durante uma das sessões, o exorcista estendeu sua mão direita e a colocou sobre o rosto da jovem sem tocá-la. Depois fechou os olhos, abaixou a cabeça e sussurrou várias preces. Então um grito rasgante, o primeiro daquele dia, rompeu o silêncio da capela onde o exorcismo estava sendo realizado. Um som que não era humano. Era um grito aterrador e profundo que saiu diretamente da garganta da jovem possuída. Mais um, como nos dias anteriores. Tal som certamente não podia ser humano, e claro, não respondia ao tom de sua voz. Era rouco e masculino. O padre Forteia continuou rezando com ainda mais força, enquanto os rugidos se sucediam e o corpo da jovem se estremecia violentamente. Sua cabeça se movia de um lado para o outro lentamente no início e com inusitada rapidez depois. Diante dos gritos de Forteia, saia, Zabulon, abandone este corpo. No instante seguinte, o gemido se converteu em um rugido rasgante, altíssimo e furioso. O exorcista acabava de colocar seu crucifixo entre o ventre e o peito de Marta, enquanto aspergia com água benta acima dela. A jovem se debatia com tanta fúria que o crucifixo caía uma vez ou outra. Sua mãe o recolhia e o colocava constantemente, e, se possível, aproximava-lhe um rosário que tão logo caía nas mãos de Marta, ela os arremessava o mais longe que podia, com a maior fúria possível. A situação parecia se acalmar, mas imediatamente Marta voltava a rugir como um animal. Não havia um momento de trégua sequer. O padre Forteia invocou São Jorge e, ao ouvi-lo, a jovem gritou. E colocou seus olhos totalmente em branco, arqueando o corpo, se levantando aproximadamente um palmo acima do colchão onde estava deitada. Enquanto o padre Forteia seguia combatendo o Zabulon, ao mesmo tempo as mãos da jovem haviam se transformado. Agora aquelas mãos não eram mãos, eram como garras, mas o exorcista continuava com o ritual. Este é o dia, dizia o padre em latim com o crucifixo na mão. Claro, é preciso muita coragem para se dedicar à tarefa do exorcismo. E felizmente os casos de possessão, segundo contou depois o padre Forteia, são muito poucos, graças a Deus. Ele já exercia essa função há vários anos e teve aproximadamente somente uns 4 casos por ano. Mas ainda assim, com tudo isso, é preciso ter muita coragem. Como contei no início, estamos diante de um dos casos de exorcismo mais bem documentados de toda a história. Sendo assim, não é à toa que vários jornalistas se interessaram no assunto, e futuramente alguns acabaram sendo convidados para algumas das sessões de exorcismo. E um desses jornalistas deu um testemunho surpreendente. Ele lembrou que em um momento do exorcismo, Marta começou a escrever em um papel. A partir daqui, irei ler com suas próprias palavras. Marta estava deitada de costas com a cabeça para trás e estendia o braço para tentar alcançar uma folha de papel. Nessa posição, era completamente impossível que ela pudesse ver sua própria mão escrevendo a toda velocidade e, claro, sem olhar para o papel. Sua mão então começou a deslizar sobre a folha, e os gritos e a voz rouca faziam sentir a presença de Zabulon. Enquanto ela escrevia, ele parecia estar ainda mais próximo. Nós jornalistas que estávamos presentes não entendíamos bem o que estava acontecendo. Só ouvíamos as perguntas do padre, mas não víamos as respostas escritas. Quando terminou a sessão daquele dia, Forteia nos entregou as 2 folhas de papel. Atualmente estão em poder de um dos jornalistas.
A escrita era claríssima e os pontos das letras I estavam perfeitamente colocadas acima de cada letra correspondente. Os caracteres se pareciam como de uma letra impressa e não de uma escrita manual. Era um diálogo completo, oral e escrito, em que Padre Forteia perguntava e Zabulon respondia escrevendo através da mão de Marta. Isso não são as palavras de uma pessoa ignorante ou aleatória, são as palavras de um dos jornalistas que assistiram ao próprio exorcismo. O texto escrito por Zabulon através da mão de Marta dizia o seguinte: achei que estavam desesperados porque tinham reforços. Com essa frase escrita, Zabulon estava dando uma explicação para o impasse que o exorcismo havia encontrado durante a primeira hora da sessão. A pergunta seguinte feita pelo padre foi: que reforços e quem apareceu? E aparecia escrito Satã, mas ele já se foi. Em seguida, sem que lhe perguntassem nada, voltou a escrever: falta uma pessoa, e o sublinhou por várias vezes. Mas nunca se soube a quem ele estava se referindo, se a Lúcifer ou algum outro demônio, ou mesmo a própria alma do Padre Forteia a quem estavam convidando para se unir. Além de Zabulon, uma verdadeira legião de demônios começou a tomar posse do corpo de Marta. Em algumas ocasiões, até 40 espíritos infernais possuíam o corpo da jovem. Mas todos eles eram comandados por uma única entidade. Todos eram comandados por Satanás, o príncipe de todos os demônios. Mais tarde, a mãe de Marta entrou em contato por telefone com o Padre Forteia para dizer-lhe que outro espírito infernal, assim como Zabulon, havia escrito um texto com a mão de sua filha. Parte do texto dizia o seguinte: prestem muita atenção, pois a mensagem começa com uma certa desconexão sem sentido, mas pouco a pouco vai se enchendo de lógica e de ódio. Não há salvação para os filhos de Satanás. Não há salvação. Liberdade, ele nunca está feliz. Não se dá conta, faz os pactos. Não há salvação. A vontade os nega. Ele odeia. Eu não quero que ninguém se salve. Quero que as pessoas não acreditem em Deus. Quero perder o máximo de almas possíveis e levá-las à completa desesperação, à dor e à destruição. Eu as cerco com falsas promessas que nunca cumpro para trazê-las à escuridão. Há pessoas que sem saber vão se afundando pouco a pouco porque não me veem. Mal sabem que por trás dos pequenos vícios estou eu. São Miguel me obriga a escrever, porque eles precisam saber para se defender e não cair nas minhas redes. Eu busco a perdição deles. Eu influencio fortemente para que as pessoas não acreditem. Eu lhes inculto descrença e ausência de moral. Nada é pecado, tudo está bem. Eu os incito à destruição, eu os odeio, eles não se dão conta. As coisas precisam mudar e eles precisam saber disso. Quanto mais se afastam de Deus, mais eu atuo. Eu sou Satanás. Ouvindo e lendo isso, preciso dizer que fiquei sem palavras. Acho que posso afirmar que isso é uma das coisas mais aterrorizantes que já li e ouvi em toda a minha vida. Realmente deixa a pele toda arrepiada. Principalmente essa última frase que ele diz: quanto mais se afastam de Deus, mais eu atuo. Eu sou Satanás. Anos depois da finalização do exorcismo, o Padre Forteia explicou um dos encontros com Satanás, chefe dos anjos caídos. Durante uma das sessões de exorcismo, ele indicou que naquela ocasião no processo estava apenas Satanás. No início da sessão, perguntou ao demônio: quantos estão com você? E uma voz terrível saiu da garganta de Marta. Segundo indicou Forteia, a voz de Satanás é impressionante. Sua voz é a pior e a que mais demonstra ódio. Após esse breve encontro com Satanás, as orações daquela manhã continuaram, até que em um determinado momento, Marta novamente fez um gesto no ar com a mão, tentando escrever algo.
Mas desta vez não foi Zabulon nem Satanás. Foi São Miguel que se comunicou através da escrita. A mensagem era breve, mas muito esperançosa. Vocês precisam ter fé, falta pouco. Isso foi o que a frase dizia. Até os dias atuais, é bastante raro encontrar um caso como este, já que, para a norma geral, os anjos não falam através dos possuídos, mas aquele era um caso único e especial. Posteriormente, em outras das sessões de exorcismo, estavam apenas a mãe, a filha, o padre Forteia e 3 demônios. A terrível voz de Satanás emanou do interior da garganta de Marta para indicar que, além de Satanás e Lúcifer, havia outro demônio chamado ódio. Fazer o sinal da cruz era o que mais o atormentava. O padre falava a ele sobre o amor de Jesus, sobre o amor de Deus para expulsá-lo. Até que em um momento, sem que lhe fizesse nenhuma pergunta, Marta fez novamente o gesto de querer escrever. Ao colocar as folhas sobre seu ventre, ela escreveu com uma letra diferente de todas as anteriores. Ódio havia se revelado. As cruzes na cabeça, quase nenhum de nós a suporta. Muito importante, faça isso com todos quando vierem a você. Nenhum dos demônios gosta. Como averiguariam posteriormente, estas linhas foram obrigadas a ser escritas por São Miguel ao demônio de uma forma magistral. São Miguel revelou ao padre Forteia como descobrir os demônios que se ocultam no corpo de um possesso. Não sei se será por isso, mas é verdade que outro dos grandes exorcistas do Vaticano, o padre Amorf, sempre fazia suas orações com um grande crucifixo na mão, com o qual fazia cruzes na cabeça quando alguém chegava para ver se estava possuído. Em muitas ocasiões, o padre Forteia, em suas preces, havia pedido a intercessão de São Jorge e de São Miguel. Mas o que ele não sabia é que teria a primeira manifestação e única do arcanjo São Miguel. Até então, São Miguel havia se comunicado com o padre Forteia por meio das escritas através de Marta. Algo estranho, como mencionei antes, mas jamais havia falado. Foi a primeira vez que ele fez isso, mas também a última. Sua voz, ao contrário da voz do demônio, era bela, mais bela até que a de Marta quando estava em um estado normal. Era uma voz que transmitia paz, serenidade, amor e bondade. Aquela voz disse novamente que tivessem fé que tudo estava chegando ao fim, e que viria um grande bem para toda Espanha, pois a partir de tudo isso ainda mais pessoas acreditariam. O exorcismo realizado pelo padre Antônio Forteia, depois de muitas dificuldades e contratempos, terminaria com sucesso no ano de 2008. Constituiu em um material importantíssimo para nos ajudar a entender não apenas o pensamento e a natureza de vários demônios. Lembre-se que em algum momento chegou a haver até 40 deles, mas também certas questões teológicas. Como já comentei no início deste vídeo, podemos dizer que o exorcismo de Marta se trata de um dos mais bem documentados da história, tanto a nível visual quanto sonoro e escrito. Também temos publicações posteriores como o livro do padre Forteia e de sua mãe, onde nos dão todos os detalhes sobre este exorcismo. Essa cuidadosa documentação não só nos serve para ajudar a entender um pouco mais a psicologia tanto dos possuídos, quanto dos possessos como dos demônios que neles habitam, mas foi realmente algo extremamente valioso para que o Vaticano o confirmasse como um autêntico caso de possessão demoníaca. A possessão extrema de Marta.